Olá meninas, aqui é Lívia Moreira falando. A gente vai estar fazendo esse desafio que foi lançado no grupo do WhatsApp Pintando Comigo. É uma vaquinha, a gente vai começar aqui pela orelha, tá? A gente vai fazer aqui o meio e eu tô colocando o rosa bebê. Vou preencher tudinho, o meinho dela, e depois eu vou vir com o branco para clarear mais um pouquinho o meio, tá? Isso. Aí logo em seguida, a gente vai estar preenchendo a orelhinha de amarelo limão, deixando livre somente onde tem as manchinhas que a gente vai pintar de preto, tá? Olha só, colocando o amarelo limão, vou estar preenchendo tudo. E agora daqui, com o amarelo bebê, eu vou clarear mais um pouquinho algumas áreas, contornando mesmo, deixando as áreas que estão mais livres, mais clarinho um pouquinho. Também a gente vai estar usando o branco para dar um pouquinho mais de claridade aqui a pouquinho. E ao contornar, e aliás, e no contorno a gente vai estar colocando um pouquinho de pink dentro da orelhinha. Olha só, misturar bem, esfumaçando para poder misturar uma tinta na outra e não ficar muito marcada, tá? E é isso aí. Depois a gente vem clareando mais um pouquinho e ajustando para ficar bem legal. Eu coloquei um pouquinho mais de branco. Então, ao redor da orelha, eu vou estar colocando um pouco mais do amarelo limão. E logo após, eu vou estar vindo com o caramelo, para dar mais um pouquinho de contraste. É uma segunda sombra, tá? Contornar a orelhinha, parte de dentro. Agora, tá colocando logo o preto nas manchinhas. Preenchi tudo. Agora eu vou vir com um pouquinho do branco só para dar uma clareada. Isso, ó, só para dar uma manchadinha e não ficar aquela coisa chata. Dá um pouquinho de luminosidade. Então, agora a gente já tá colocando aqui o caramelo para tá escurecendo. Vou tá escurecendo tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, gente. Então, é bem rapidinho, esfumaça bem. Se for preciso depois, vem com a outra tinta, vai organizando tudo direitinho. E não deixa nada assim de tinta marcada. É para esfregar bem o pincel em cima, para estar unificando as duas cores quando se encontrarem, tá? Clareando mais um pouco aqui o meio, que reforçando também essa claridade aqui da manchinha. E aqui eu tô colocando o caramelo e esfumaçando. Gente, também eu peço para vocês que estão assistindo, divulgarem com as amigas, para quem gosta, quem quer aprender, e vocês podem estar aproveitando também e curtindo a minha página no Facebook, também Pintando e Descomplicando. Lá vai estar o risco e
E a imagem já pintada, para vocês terem um guia de cores e ver mais ou menos como vai ficar. Se vocês precisarem trocar a cor da tinta, pode trocar. Aqui eu tô pintando um chifrinho de preto, né? Preenchi, agora eu tô colocando a luz, olha, colocando de cima para baixo, e agora eu vou estar colocando um pouquinho mais de preto de baixo para cima, só para deixar um efeito melhor. Aqui eu já preenchi o rosto da vaquinha, então eu preenchi tudo de amarelo bebê, e agora eu tô sombreando com amarelo limão. Tô contornando, na verdade, todas essas áreas que estão por baixo de alguma coisa. Coloca e espalha. É bem fácil. Não deixe tinta parada e certifique-se que as tintas de vocês estejam assim bem molinha. Não usem tinta muito dura, porque ela não vai dar um efeito legal. Ela vai ficar muito manchada e não vai integrar uma tinta na outra. Não vai misturar, não vai misturar, vai ficar muito feinha a pintura, tá, gente? Cuidem do material de vocês, mantenham o pincel limpo, tudo organizadinho, tá? Aqui eu tô fazendo já um sombreado com caramelo. Tô colocando em todas as áreas que eu já coloquei o amarelo limão. E assim, se precisar, achar que colocou muito, volta com a outra tinta e vem colocando e empurrando para cima da que você já colocou e desmanchando bem. Tá? Onde for necessário, que você achar que ainda tá precisando levar um pouquinho mais de sombra, é só colocar do jeito que eu tô colocando e desfazendo, tá? Não deixando muito marcado. Aqui eu vou contornar essa área que tá aparecendo do olho e dos cíliozinhos dela. Ao redor da pálpebra. Aqui essa pálpebra no desenho, ela não tá bem fechadinha, mas eu vou estar fechando ela e vocês vão ver no final. Contornando bem com amarelo limão e depois com o caramelo, vai ficar um efeito bem legal, né, na pálpebra. Aqui eu tô colocando o branco nas áreas que estão mais livres para tal e no meio, né? Onde dá para colocar bastante luminosidade. Agora eu vou estar integrando mais essa tinta para não ficar tão branca também assim. E também quando secar, ela vai sumir um pouco. Então parece que vai ficar muito branco, mas na verdade não. É só ter paciência. Aqui eu tô marcando um pouco com caramelo ao redor do olhinho e do nariz. Não é nariz, é entre os olhos. Olha só. Aqui eu fiz um contorno da narina da vaquinha, fazendo só uma meia lua, não fechando todo o buraquinho. E põe a tinta virada para cima e circula de um lado para o outro, esfumaçando para baixo só um pouquinho. Se você achar que veio muito, coloca um pouquinho de branco e vai empurrando de volta. Agora a gente vai preencher aqui o olhinho de preto, contornando todinho essa área, já preencheu. Eu não fiz nesse olho, aliás, o vídeo cortou o marronzinho, que foi o ciano, na verdade, que eu usei para fazer ao redor do olho, para ficar assim meio castanho. Mas eu vou estar fazendo esse outro que tá sem. Aqui eu tô colocando uma gota maior com branco e uma menor também, que é a luz que fica dentro das meninas dos olhos, né, da vaquinha, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês o que eu acabei de falar. Eu preenchi com caramelo, agora eu vou vir com a tinta branca, coloco no meio e puxo para cima e para baixo, tá? Aí vai criar esse efeito de um degradê entre o caramelo mais forte
e o branco que eu coloquei vai desmanchar mais um pouquinho. A área que ficou muito invadida pelo branco, eu posso estar voltando e colocando mais caramelo para ficar melhor a nossa pintura. Agora eu vou preencher de preto, como eu já fiz com o outro olhinho. Contorno bem ao redor e fecho tudinho. Agora eu vou vir com pincel filete, tá? Que foi o filete número 0, que eu usei para fazer essas gotinhas no olho. Olha só. Coloca o brilho, e depois coloca mais um menorzinho do lado, tá? Olha, vocês perceberam que o olhinho já tá pronto e tá bem contornado na pálpebra também. Então, não deu para eu gravar essa parte, mas eu espero que vocês compreendam que é só passar o pincel com caramelo ao redor. Aqui eu já preenchi a sobrancelha, não tem segredo, né? É só você cobrir o risco com preto e o pincel filete, tá? Vou contornar ao redor dos olhos. Passou muito, vou tirar um pouquinho do preto, tá? Depois eu vou vir voltando onde eu quero diminuir a intensidade do preto no olhinho com um pouco de branco. Fazendo os cílios dela. Não tem segredo, é só fazer os risquinhos e pronto. Agora, essa mãozinha dela, ela ficava as duas na mesma posição. Eu olhei, observei que é o que a gente tem que fazer e achei que não tinha como, senão a Marcela ia virar para o outro lado se as duas mãozinhas estivessem juntas. Então, eu só mudei a posição, botei como se a mãozinha dela estivesse por baixo da maçã. Então, aqui eu vou estar colocando o amarelo ouro na maçã. Não vou preencher tudo até o final, vou colocar somente na parte de cima e deixando o espaço vago onde vai entrar o vermelho. Eu vou estar completando com vermelho escarlate, tá? Vai ser o vermelho que eu vou estar usando para essa maçã. Mas você pode usar outra maçã, ou, aliás, outra cor de vermelho que você tenha. E o amarelo que eu coloquei foi o amarelo ouro. Agora você vai levar a tinta de baixo para cima, fazendo o movimento da maçã. Você vê que ela é curva, então você vai curvando o pincel para dar esses efeitos, tá? Agora de baixo para cima e de cima para baixo, tá? E as duas tintas vão ficar mais unificadas. Você esfregue bem o pincel para unir as duas tintas. Se puder deixar um pouco mais clara no meio, você deixa. Se não, ou se preferir mais escuro ou mais clara, vai depender de você. Então, a quantidade de tinta que você colocar vai ser a intensidade da cor da maçã ou do que você esteja fazendo, tá? Aqui, olha, eu vou botar uns risquinhos a mais de vermelho, deixar bem vivo em algumas áreas. Depois nesse fundinho onde sai esse galinho da maçã, a gente pode também colocar o uva ou o vinho, tá? Ou um vermelho mais escuro que você tenha. Aqui eu tô preenchendo o cabinho dela com o sépia e vou preencher também a folha com o sépia e o verde kiwi, tá? Tô colocando aqui o verde kiwi em um lado da folha, não vou chegar até embaixo, agora em cima eu vou colocar do outro lado, lado oposto, e vou puxar para dentro. Agora eu vou vir por baixo com o sépia e vou estar completando o restante da folha. O meio também vai ser do mesmo jeito, lado oposto, e vou estar levando até o final da folha. Aliás, no final não, até encontrar o outro verde, o verde kiwi, nossa cor mais clara. Eu vou vir retocando quando necessário, olha, fazendo esse risquinho para dar esse efeito das nervuras da folha, tá?
só. Do outro lado a mesma coisa. Se precisar também volto com o verde kiwi para tá colocando do lado oposto. E dando mais um efeitozinho. Aqui, como eu falei para vocês, eu vou colocar um pouquinho mais de um tom mais escuro para tá sombreando aqui dentro. Caso foi o uva, tá? E aqui a gente vai colocar a nossa luz na maçã. Na verdade, é um brilho, né? Você coloca a tinta branca e vai puxando ela para baixo. Porque a luz bate e ela espalha, né? Dependendo da posição que ela esteja, vai ficar um pouco mais claro. Aqui a gente vai colocar só um brilhozinho, só um pinguinho. E é isso. Iluminar aqui o cabinho. Mostrar aqui. Agora a gente vai preencher essa outra maçã com o amarelo limão, porque a gente vai estar fazendo ela verde. Então, vou colocar o amarelo limão na parte mais alta e vou vir com verde folha depois para estar fazendo essa transição de cores, tá? Olha só, verde limão, aliás, verde folha, amarelo limão por baixo e o verde folha em cima, tá? Isso aí vai depender de vocês, das cores que vocês têm em casa. Eu quis dar essas duas opções de cores, né? Ou a vermelha ou a verde, porque a gente está em quarentena e eu sei que material não tá fácil. Então, coloca a tinta. Essa tinta que eu coloquei agora é o verde musgo, tá? Vou estar escurecendo mais um pouquinho em algumas áreas dentro de onde sai o cabinho da maçã e algumas partes dela onde ela tá por trás, eu vou estar escurecendo um pouco mais. E é só integrar essa tinta. Lembrando do movimento do pincel, ele vai curvo e no meio ele vem um pouco mais reto. Aqui eu vou escurecer mais um pouquinho. É o mesmo verde, só que com mais intensidade, tá? O verde musgo. É isso. Vou colocar um brilho agora, só deste lado. E é isso aí, gente. Contornando mais um pouquinho, escurecendo mais um pouco no contorno, porque para dar esse efeito de volume, não só as partes que estão por baixo, mas também o contorno você tem que escurecer, tá? Aqui, olha. Tô preenchendo esse pedaço dessa maçã com... coloquei marfim e agora eu tô vindo com amarelo bebê, dando alguns toques, mas é nas laterais e por onde ela tá por baixo. O meio eu vou colocar um pouco de branco aqui, ao redor da semente, porque ela é um pouco mais clara. Mistura bem, deixa ela bem lisinha, porque ela é bem lisinha mesmo. Vou estar sombreando também com um pouquinho de sépia aqui em cima. O sépia você pode estar misturando ele com um pouquinho de branco para ele não ficar tão forte. E vou marcar aqui esse miolo, porque ela tem essa... Eu não sei dizer, uma marcação. Colocar um pouquinho de verde aqui, um pouquinho de verde musgo só para dar uma esverdeadinha aqui na pontinha, tá? E depois a gente vai estar preenchendo as sementes. Preenchendo essas duas sementinhas.
Vou também dar um toque mais com branco para consertar alguma coisa aqui, deixar bem certinha. E vou vir também com uma luz depois em cima da semente, tá? Ela precisa ficar um pouquinho, dar um pouquinho de brilho em cima. Ó. Só desmancha, não deixa assim uma pincelada marcada. Desmancha um pouquinho. E a casca dela a gente vai fazer com vermelho escarlate também. Não vou colocar amarelo, eu vou estar preenchendo porque ela tá assim para baixo, então não tem tanta área de luz. Então vou colocar aqui só um pouquinho de amarelo ouro no meio e vou estar terminando com vermelho escarlate, deixando bem certinho, bem lisinho. No meio depois a gente vai colocar só um pouquinho de brilho na casquinha. Isso, assim. E olha o movimento do pincel, não esqueço, não é uma pincelada reta, é curva. Tá escurecendo mais um pouquinho aqui, essa área de sombra. E é isso. Agora a gente vai passar aqui a costinha dela, aquilo que vocês já fizeram, já viram, na verdade, colocando somente o amarelo bebê e o caramelo. Tô escurecendo mais, deixando, aliás, um pouco mais escuro porque tá por trás e tá por baixo do bracinho. Então, não vou colocar o amarelo limão. E eu vou estar preenchendo a calça dela de azul caribe, tá? E vou vir fazendo algumas marcações, algumas sombras com o azul. Eu esqueci o nome do azul. Mas é um azul mais escuro, o que você tiver aí. Vou dar uma olhadinha depois e eu vou falar. Mas você pode estar usando o azul cobalto, azul turquesa, tá? Para estar fazendo essas marcações. Olha, onde ela tá dobrada a calça ou ela tá vincada, você vai colocando. Ou por baixo, ou... Aliás, é por baixo, mas ou vai para cima ou vai para baixo. Mas ela vai estar sempre bem marcadinha e esfumaçada pro lado de baixo, tá? Depois a gente vai vir fazendo algumas luzes com branco nas áreas claras. Olha só. Essas marcações dão toda a diferença. A gente coloca o mais escuro e vai desmanchando, não deixa nada marcado, tá? E para isso acontecer, a tinta, como eu já falei, ela tem que estar bem diluída. Não aquela água, mas ela tem que estar diluída, tá? Se só a tinta estiver um pouquinho grossa, coloque um pouco de clareante, com um pouquinho de água filtrada, só umas gotinhas mesmo, só para desmanchar, tá? Dentro da tinta e, lógico, depois você vai misturar bem. Clareante, aquarela silk, só para diluir mesmo um pouco a tinta. Olha, por baixo do avental, ao redor da calça, nas beiradinhas, ao redor do bolso, você vai estar colocando esse azul mais escuro. Então, aqui o bolso eu vou preencher de azul caribe. Eu vou contornando, preenchendo só o meio e deixando um espaçozinho ao redor. Vou estar escurecendo com azul mais escuro. E venho com o azul caribe fazendo o restante, tá? Contornando. Agora eu vou colocar, parece assim uns pontinhos, não sei se tá dando pra ver bem, mas é assim. Agora a gente tá vindo com branco nas áreas que estão mais altas, bem mais claro, colocando ele para clarear e não deixando a tinta parada, gente, é esfregar mesmo.
Não é para deixar aquela tinta grossa. Você vai como se fosse limpando. Olha só. Coloca e espalha. Um bom relevo. Aqui, eu tô preenchendo aqui. É a parte da cintura. Marcando bem. Aí vai depender do seu olhar, né? Onde você achar que levar mais sombra, você coloca mais um pouquinho, coloca mais branco, tá? Agora eu vou preencher o sapatinho. Eu voltei agora. Tô colocando uma luz. Olha só o movimento do pincel em direção à luz do sapato. É meio arredondado, tá? Faz movimentos de meia lua. Olha só. Já terminei aqui, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Preenchendo essa área e depois é só passar o branco em cima, onde for necessário. Gente, na hora de digitar, a parte do sapato ficou meio louco, mas tudo bem. Eu preenchi com o lilás, essa área do avental que tá por baixo do bracinho, e agora eu tô colocando o violeta. E vou dar uma puxadinha assim, onde tem aquele risquinho que faz aqueles vincos, né? Um franzidinho no tecido. Então, a gente coloca com o mais escuro e depois a gente vem com o branco colocando no lado oposto. Se você botou a tinta virada para cima, pro lado esquerdo, no caso, você vem com a outra do lado oposto, colocando e esfumaçando também. Olha só. Tô colocando mais um pouco, aumentando ao redor também. A gente vai sombrear. Desmancho mais um pouquinho essas partes. Aqui eu vou estar preenchendo com... Eu misturei um pouco do lilás com branco e preenchi. E depois eu vim só colocando uns pinguinhos de branco com a tinta, aliás, no pincel filete, número 0, fazendo os pontinhos. A hora de gravar não saiu essa parte lá, tá? Mas é assim, muito fácil, só ir colocando mesmo. E aqui, olha a patinha. Olha a pincelada, coloquei a tinta no meio e puxei para um lado e para o outro. Aqui eu preenchi a linguinha de vermelho. Botei um pingo de luz lá para tá espalhando. Os bracinhos, patinhas eu não preenchi com vocês, não mostrei porque é o mesmo processo que a gente fez com a cabecinha, né, e a orelha, é a mesma coisa, tá? Aqui eu tinha deixado cair uma gotinha de vermelho na hora de fazer a língua, então eu vou estar colocando umas florzinhas aqui, uns miosotes ou hortênsia, não sei bem. Vocês decidem o que seja. Eu vou estar colocando aqui, coloquei a tinta, isso é uma dica para quem às vezes mancha o tecido, né, e não sabe o que vai fazer, aí fica chateada, que eu já vi muitas perguntas no Facebook sobre isso, e não sabe o que fazer. Então tá aí, uma dica é você colocar essas florzinhas, ou faz uma margarida em cima, alguma coisa dá para fazer, tá?
A gente não perde tecido. Agora, eu vou preenchendo, olha, bem aleatoriamente, um monte de pétalazinha, lembrando de preencher tudo e, se possível, passar para fora de onde está o rosa ou a cor que você tenha escolhido para colocar o de fundo, para não ficar aquela bola. Isso aí não é para ficar assim muito certinho, não. A gente está na natureza, a gente encontra as coisas assim de várias formas, elas não são perfeitas. Elas têm, aliás, elas são perfeitas da forma dela, né? Que Deus faz tudo é perfeito. Mas assim, de uma forma que não vai ficar arredondada, nunca, nunca. Você vai pegar um buquê de flor dessa e vai estar assim certinha, uma bodinha certinha. Aí vai ter um lado maior, um lado mais alto, outro lado mais baixo. Uma flor vai ser menor do que a outra, nunca vai ser certo, gente. Então, preenche bem. E depois eu vou fazer alguns miolinhos. Eu vou, assim, vendo onde se encaixa, onde eu achar que é uma florzinha, eu olhei e vi é uma florzinha aqui, eu coloco o miolinho. Entendeu? Não tem assim, eu fiz uma aqui, é essa, não. Você vai colocando aleatoriamente, como você achar melhor, tá? Vou fazer outra aqui, só para não ficar assim, ficar sem muito nexo, porque se tem uma lá, tem que ter uma aqui para poder conversar. É uma do lado, outra do outro. Então, tô fazendo da mesma forma. Fiz uma manchinha de rosa pink e tô colocando assim umas pétalazinhas e coloco bem para fora. Olha só, deixa sair, não tem problema. Vai colocando e mais uma dica, gente. Tinta jamais dura, tá? Porque senão não vai ficar legal. Cobrir bem. Agora sim a gente vai estar colocando um galinho aqui, ó. E puxando. Aqui eu vou colocar como se fossem uns galinhos, umas folhazinhas saindo, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhem, tá? Se não for inscrito no canal, se inscrevam. A minha página do Facebook também, vocês podem estar lá, indo lá curtir. Lá vocês vão estar recebendo todos os riscos de tudo que eu fizer. E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que esse risco não é meu, tá? Obrigada, beijo, tchau.